Minha imensa gratidão a Deus e a Jesus por estarmos aqui mais uma vez em um evento do NAI. Gratidão enorme. Nesses primeiros momentos da live, como sempre, eu gosto de fazer alguns comentários a respeito da nossa casa, ao que ela se propõe. E eu estou aqui na excelente companhia do nosso amigo Edson Macedo, que muito generosamente vai nos brindar com a palestra do dia de hoje. Então, vamos aproveitar esses primeiros minutos em que nossos irmãos estão chegando, estão se logando, para falarmos um pouquinho sobre o que é o NAI. O NAI, meus amados, é um centro espírita, uma casa simples, de paredes brancas, uma casa muito humilde, mas aonde nós exercemos, onde nós exercitamos, onde nós praticamos o amor fraternal, uma casa muito querida. O NAI, meus amados, tem por objetivo maior promover e patrocinar o avanço moral de seus estudantes, trabalhadores e tutelados. Essa é a nossa missão maior. Nossos irmãos já estão se logando. Boa noite, meus amados. Nossa presidente já está conosco. Boa noite, Mônica. A direção do NAI também está chegando. Boa noite, minha amiga Cleusa. Boa noite a todos que estão aos poucos chegando. Boa noite, Silvino, Marina. Não vou conseguir dar o destaque em todos os comentários, infelizmente, mas fica aqui o meu boa noite a todos, a minha alegria por estar na companhia de vocês. Então, como eu ia dizendo, o NAI é um centro espírita que tem esse objetivo maior de promover o avanço moral de seus estudantes, trabalhadores e tutelados. E para que isso aconteça, nós temos várias atividades, e entre elas, uma importante atividade que é a atividade de estudo. Então, rapidamente, para que vocês saibam da nossa agenda, às segundas-feiras, através da plataforma Zoom, para quem desejar, manifeste desejo antecipadamente no inbox. Nós temos o estudo de Jonas de Ângeles, o Conhece-te a Ti Mesmo. Às terças-feiras, nós temos o estudo avançado da doutrina espírita, com a leitura comentada do livro Nos Domínios da Mediunidade. Às quartas-feiras, nós temos o estudo sistemático da doutrina espírita, também através da plataforma Zoom. Quem desejar, manifeste esse seu desejo de participar antecipadamente. E hoje, então, às quintas-feiras, nós temos sempre um palestrante da casa ou um palestrante convidado. E essa, então, é a nossa atividade do dia de hoje. E como palestrante, então, nós temos aqui o nosso querido amigo, irmão, Edson Macedo, que está com o microfone desativado, só para lembrar. E o Edson é um palestrante espírita bastante conhecido, já esteve conosco várias vezes, uma figura muito querida por nós, e é um prazer imenso que ele faça hoje, então, a palestra do dia de hoje. Edson, seu microfone está mutado. Aí, meu querido. Então, eu vou deixar vocês na companhia do nosso amigo Edson para que ele cumprimente a todos e faça as orações de início da noite. Os irmãos que estão chegando, meu boa noite, um beijo no coração de todos. Edson, a palavra é toda sua, meu querido. Muito obrigado, Sérgio. É uma imensa alegria, sempre é uma imensa alegria frequentar essa casa tão amorosa que hoje virtualmente pela internet a gente faz isso, né? Mas nos habituamos a fazê-lo também lá presencial, naquele local tão aconchegante e gostoso. Então é a minha gratidão imensa a todos os trabalhadores que estão presentes,
aos frequentadores que estão nesse momento conosco, e a vocês, em especial, que me fizeram este convite, que é sempre muito gostoso. Então, esses irmãos do NAI, eu me sinto, na verdade, como trabalhador do NAI e sempre presente, porque eu faço alguns estudos, inclusive no meu canal do YouTube, e é uma frequência maciça de trabalhadores do NAI, inclusive contando sempre com os meus irmãos queridos e parceiros, que é a Luciane e o Silvino, que estão sempre conosco no estudo do Evangelho de domingo, que acontece sempre às 21 horas, todo domingo, 21 horas. Então, o NAI, para mim, é a minha segunda casa. Tenho a minha casa, que é a União Espíritas Caminheiros do Bem do Portão, mas o NAI é realmente uma grande alegria. Então, minha gratidão. E vamos convidar a todos que, nesse momento, nós possamos ir nos preparando para esse evento, nos preparando para esse momento tão especial. Então, eu convido a todos que fechem os seus olhos para que o nosso pensamento realmente possa se elevar e que nós pensemos e até visualizemos o NAI, a estrutura física do NAI, como se nós lá estivéssemos, porque, na verdade, nesse momento nós estamos na corrente de amor, de bons fluidos que essa casa nos proporciona. Então, que levemos o nosso pensamento a Deus, esse Pai bom, justo e misericordioso, que levemos o nosso pensamento a Jesus, esse irmão amigo, esse mestre e guia da humanidade, e a espiritualidade amiga, em especial a equipe espiritual do NAI, que também está presente entre nós. E façamos um agradecimento muito especial por este momento, por esta oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de aprendizado dos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, e também pedir que os bons espíritos estejam com todos nós, que nos acompanhem, que nos guiem nas reflexões, no entendimento do ensinamento trazido pelo plano espiritual. Que esses ensinamentos possam realmente tocar a nossa alma e nos auxiliar na nossa transformação, naquele objetivo maior que é o nosso progresso espiritual, o nosso progresso moral. Deus, Jesus e o nosso anjo da guarda estejam conosco agora e sempre. Que assim seja, e eu passo a palavra para o nosso irmão que vai nos brindar agora com esse Pai Nosso muito especial, cantado. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim
como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Então, meus amados, que Deus abençoe a todos. Nossa irmã Sandra Mello fez um comentário tão querido. Todos os comentários são queridos, mas boa noite, irmãos queridos, minha família. Que graça. É bem isso, minha amada irmã, essa família Nai que nos une, onde, como eu não me canso de dizer, onde nós exercitamos o amor fraterno. É uma delícia estar aqui com vocês. Bom, é hora de trabalhar, né, meu querido irmão Edson? Então eu vou deixar vocês na companhia, na excelente companhia do Edson. Eu tenho certeza que ele vai tocar o coração de todos vocês. Minha gratidão, meu amigo, gratidão enorme mais uma vez pelo seu trabalho, pela sua dedicação, por estar aqui conosco, generosamente doando o seu tempo. Deus abençoe e ilumine. Então, meus queridos, o tema que nós trouxemos hoje para as nossas reflexões da noite é a morte. Vamos falar da morte. Esse tema que talvez cause muito impacto em muitas pessoas, em muitos de nós, porque nós percebemos que conversamos pouco sobre esse tema e às vezes tememos até pela morte, como se ela fosse algo inatural ou fora da natureza, quando na verdade ela é algo extremamente normal, e a doutrina espírita nos alerta muito disso, sempre nos chama atenção a respeito da morte, o quanto é algo que faz parte da nossa existência como espíritos imortais. E a gente sempre, quando se depara com a morte, nós podemos com que a morte aconteça num momento, digamos, correto, ou seja, no momento ideal, embora a gente não saiba qual seja esse momento. Podemos ter uma morte, às vezes, antecipada, e podemos ter uma morte também retardada, no sentido de você não desejar que ela aconteça. Lembremos que nós estamos falando aqui da morte orgânica, da morte biológica, porque a doutrina espírita também nos ensina que a morte do espírito, essa não acontece, o espírito é eterno. E o tema que a gente se propôs a vir aqui refletir está embasado em 3 situações: a eutanásia, a ortotanásia e a distanásia. Mais adiante nós vamos trazer esses conceitos para que a gente possa pensar sobre eles. Mas, a grosso modo, a eutanásia seria a morte antes da hora, antecipada, antecipar o momento da morte. A distanásia seria nós retardarmos a morte, esse momento. E a ortotanásia seria a morte no momento correto ou no momento certo ou ideal. Lá adiante, como eu disse, a gente vai tratar melhor desses conceitos e vamos poder compreender melhor o que eu estou dizendo. Mas esses conceitos que nós nos propomos a trazer, e
estudo da noite, ele é dentro da visão da doutrina espírita. Isso é extremamente importante. Agora, é interessante também a gente deixar claro que não é uma opinião pessoal que eu estou trazendo, e sim fruto de alguns estudos feitos. E ali eu trago a bibliografia utilizada, em especial o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, em especial o item 28, que fica aqui como sugestão de leitura. O Livro dos Espíritos, várias questões do Livro dos Espíritos que nos falam sobre a morte, nós trouxemos para o nosso estudo da noite. Essa obra também, que é O Céu e o Inferno, maravilhosa, onde existe um capítulo, o primeiro da parte segunda, que fala do passamento. Então, é extremamente importante para nos fazer compreender melhor esse momento, quando nós retornamos para a esfera espiritual ou para a pátria espiritual. E além dessas obras, várias outras, em especial eu destaco duas ali, que é a Saúde, Trilha de Transformação, que é um livro muito interessante, publicado pela AME. São vários médicos que escrevem sobre vários temas, inclusive sobre esses temas trazidos. E um outro, que esse realmente foi o que eu mais me dediquei, que é Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade. Esse é um livro editado pela Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, então da AME do Rio Grande, e, em especial, o capítulo 7º, ele trata desse tema. Essa obra são 3 volumes. O que nós vamos tratar hoje está no volume 1º, tá certo? Então, feito essas primeiras introduções, eu já vou passar aqui para que nós possamos responder, talvez, essa pergunta, ou pensarmos, pelo menos, a respeito dessa pergunta. Por que nós estamos aqui? Qual a finalidade da nossa existência? Quando eu falo por que estamos aqui, por que nós estamos encarnados aqui? Hoje, por exemplo, nesse meio de comunicação, conversando sobre espiritismo, conversando sobre a morte. Por que disso tudo? E a resposta a respeito de porquê da nossa existência, porquê da nossa vida, é uma daquelas incógnitas, talvez, mais preocupantes que o espírito humano tem. Sempre nos perguntamos. Não há um ser, pelo menos, que não se pergunte, e durante os séculos essa questão vem sempre sido trazida, o porquê de estar aqui vivendo. E o Espiritismo, de forma clara e objetiva, ele explica o porquê, por que nós vivemos. E é na questão 132, onde Kardec indagou a espiritualidade amiga, qual seria o objetivo da encarnação, de nos apropriarmos de um corpo físico para viver uma existência terrena, uma existência encarnada. E aí eles responderam que Deus impõe a encarnação com o fim de fazer-nos chegar à perfeição. Então, o grande objetivo da existência encarnada é a busca da perfeição. Quando às vezes nós nos perguntamos, poxa, mas não é buscar a felicidade? Não, a felicidade é consequência, não é o principal na nossa existência. A gente não está aqui encarnado para buscar a felicidade. A felicidade é uma consequência das aquisições do espírito. Então, à medida que o espírito evolui, que ele se transforma, que ele avança na escala evolutiva, ele vai sendo naturalmente mais feliz. Então, o grande objetivo é chegar à perfeição. E para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, para que nós possamos atingir a perfeição, para que nós possamos finalmente sermos felizes,
nós precisamos sofrer ou participar de todas as vicissitudes que a vida nos proporciona, que a vida encarnada nos proporciona. Não dá para se desviar de nenhuma, não dá para evitar nenhuma, porque todas são lições, todas proporcionam aprendizagem. Visa ainda um outro fim essa existência, o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, nós temos dois grandes objetivos. O primeiro é conosco e o segundo é com a criação, é com o todo. Então, nós fazemos parte da criação e nós também temos compromisso com essa criação. E aí, para que nós possamos participar disso tudo e seguir os desígnios de Deus, nós passamos por várias fases. E as reencarnações ou as encarnações são essas diversas fases. Continuando aqui e tratando da questão da morte, que nós falamos que é extremamente importante para o nosso assunto da noite, as questões 853 e 854 do Livro dos Espíritos, em primeiro lugar, na 853, Kardec indagava se a morte é fatal, ou se é uma fatalidade, se é uma questão de destino, se nós não podemos nos esquivar da morte e se nós temos meios de evitá-la ou coisa parecida. E aí os espíritos respondem que fatalidade, no verdadeiro sentido da palavra, é o instante da morte. Portanto, a morte física, e nós voltamos sempre, e eu vou sempre pontuar isso, morte física, morte orgânica, morte biológica, porque nós espíritas sabemos que o espírito é imortal. Então, quando eu falar em morte aqui, a gente tem sempre em mente que é a morte orgânica. E aí eles dizem que a morte orgânica, realmente chegado o momento, ele vai acontecer. Mas aí Kardec vai na 853A e explora melhor. Ele diz assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E aí os espíritos dizem que não perecerás. E tens disso milhares de exemplos. E se nós formos refletir sobre essa resposta, nós vamos perceber realmente inúmeros exemplos que demonstram que, às vezes, catástrofes que poupam um ou outro, e isso é uma demonstração dessa resposta que os espíritos nos oferecem, que a morte realmente é uma das questões que a fatalidade está presente, fatalidade no sentido de ser uma pré-determinação, porque ela vai acontecer num certo momento. É lógico que as nossas condições, o nosso livre-arbítrio, ele vai traçando situações. E nós, por força do livre-arbítrio, às vezes podemos antecipar a morte, em muitos casos, e também, por força do livre-arbítrio, nós conseguimos uma prorrogação da nossa existência corporal. Então, não é assim um determinismo absoluto, mas é algo que vai se dar num certo momento. E na 854, Kardec pergunta, do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções para evitá-la? Então, se a morte, segundo o que os espíritos já nos disseram antes, vai se dar num determinado momento, pouco vai adiantar eu fazer alguma coisa, é o que Kardec pergunta. Teria que cruzar os braços e esperar. E será que é isso? E aí eles vêm responder que não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte. Então é possível evitar a morte ou postergar a morte. E isso, fruto do nosso livre-arbítrio. Que vos ameaça são um dos meios empregados para que ela não se dê, ou pelo menos em determinado momento. E aí nós vamos começando a chegar no que nos interessa, que é as questões da medicina, ou dos avanços científicos, que nós sabemos que são todos orientações ou
situações que antes vêm do plano espiritual, e a medicina, a ciência vai se aperfeiçoando com o tempo, vai descobrindo formas de prolongar nossa existência física. Tanto que, se nós verificarmos hoje, a expectativa de vida no Brasil, por exemplo, é de 75, 80 anos, coisa que há 50 anos atrás era de 60, 65. Há 200, 300 anos atrás era de 30, 40 anos. Então, os avanços tecnológicos, a medicina, elas permitem que nós possamos viver mais. Então, esses avanços são fruto disso que os espíritos dizem. São uma permissão, uma concessão divina, e ele realmente nos concede a possibilidade de prolongarmos mais essa nossa existência. Ainda indo adiante, eu trouxe essa questão que é muito importante para o nosso tema da noite, a 944. E Kardec perguntou se tem o homem o direito de dispor da sua vida. Será que é possível? E nós podemos refletir no seguinte aspecto: poxa, a vida é minha, eu sou dono da minha vida, então eu posso fazer dela o que eu bem entendo. E aí poderia até cometer o suicídio, que é uma outra questão que, no momento propício, a gente vai tratar também aqui, hoje não é o objetivo. Mas se eu tenho a liberdade e a vida é minha, eu poderia fazer o que eu bem entendo dela. E foi isso que Kardec perguntou. E vejam o que os espíritos lhe responderam: que não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Nós temos uma lei divina e Deus nos concede a vida, e só Ele pode tirar essa vida orgânica, essa vida física, quando for o momento propício a ela, quando o nosso corpo não tiver mais condições. Todo e qualquer ato que nós possamos cometer durante a atual existência que antecipe esse momento é fruto de um processo de suicídio que pode ser direto ou indireto. E é uma infração a essa lei, eles nos dizem. Nós não temos esse poder, e isso deve ficar muito claro. E para nós espíritas, isso é uma questão que nós compreendemos, já temos a possibilidade de compreender que a vida é um bem indisponível. O nosso próprio Código Penal, ele protege a vida, a Constituição Federal protege a vida, a Declaração Universal dos Direitos da Humanidade protege a vida. Então, a vida sempre sofre uma proteção, justamente porque ela é um bem indisponível. Nem eu, nem ninguém posso abrir mão, mesmo sendo da minha vida. E é isso que os espíritos nos informaram. E continuamos aqui, trazendo a questão 953. Quando uma pessoa se vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Então, aqui Kardec começa a tratar dessa palavra que nós trouxemos ali, que nós vamos ver o conceito mais adiante, que é a eutanásia. Ou seja, nós estamos diante de uma situação em que nós estamos abreviando poucos, às vezes, minutos, horas, dias, às vezes segundos, como é colocado aqui. Nós sabemos, a pessoa sabe que ela vai desencarnar. O corpo físico dela já não comporta, ela tem uma doença terminal ou qualquer situação parecida. Então, são alguns instantes. E, às vezes, ela está sofrendo realmente. Então, Kardec quer saber, será que nessa situação eu não poderia abreviar o sofrimento por uma questão até de piedade? E vejam o que o plano espiritual nos diz. É sempre culpado. Aquele que não aguarda o termo de Deus lhe marcou para a existência. Então, a culpa sempre vai existir.
Pode ser frações de segundos, de minutos, pouco importa. O corpo pode estar sofrendo muito por uma doença terminal, por qualquer questão, mas ainda assim é sempre vetado abreviar esse sofrimento, e nós vamos perceber por que é abreviado, porque o sofrimento ele não pode ser encarado apenas como algo dolorido. O sofrimento sempre ele é uma oportunidade de aprendizado. Nós ainda não conseguimos compreender essa situação que o Espiritismo nos fala. E às vezes, quando nós estamos diante de alguém que sofre, nós queremos abreviar esse sofrimento da pessoa. Agora, essa forma não é a forma adequada. E continuam dizendo, continua Kardec na questão 953A, concebe-se que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenável. Então, ele está pontuando que é condenável o suicídio, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável, não tem o que fazer. Está determinado que vai acontecer a morte física e que a vida só é encurtada de alguns instantes. Então, ele volta a pontuar. Nesse caso, será que não é permitido? E os espíritos nos dizem que é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Então, em qualquer circunstância, abreviar a vida, provocar a morte, em instantes, minutos, seja o que for, sempre é vetado, porque é no mínimo, uma falta de resignação às determinações divinas. É não confiar naquilo que Deus determinou e que está programado para cada um de nós. Eu trago aqui agora o item 28, lá do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é uma mensagem de São Luís, que vem clarear muito bem tudo isso que nós estamos falando até agora. E vejam o que São Luís fala a respeito desse tema. Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. Como eu falei lá no Céu e Inferno, tem um capítulo todo que é o Passamento, parte 2, capítulo 1, e lá é narrado pontualmente por Allan Kardec todo o processo de desligamento que acontece durante a desencarnação. É um processo minucioso e que é feito, inclusive, André Luiz narra em várias obras dele, mas é um processo minucioso e que é feito com todo cuidado pelas equipes espirituais encarregadas de acompanhar a pessoa no momento da desencarnação. Então, nós sabemos que os laços fluídicos eles precisam ser desatados um a um, molécula a molécula do perispírito e o átomo do corpo físico, ele é desligado. Milhares, a gente não tem ideia de quantos são esses pontos de ligação entre o perispírito, o corpo etérico e o corpo físico. E todo esse trabalho é descrito por Kardec lá nesse capítulo Passamento, que fica a sugestão da obra O Céu e o Inferno. E, às vezes, no instante ali em que o espírito está próximo a se desligar, a passar por esse processo de desligamento, aquele corpo que está ali já sem condições,
ele dá uma última possibilidade e ele retorna, ele tem momentos de lucidez. E nesses momentos de lucidez, São Luís está nos dizendo que muitas coisas podem ser conquistadas por esse espírito. E aqui ele vai adiante e vai falar do materialismo. Vejam que interessante. Opa, passei, vamos voltar. Ele vai nos falar do materialismo. E se nós nos ativermos apenas à questão material, e veja aqui, materialismo não tem nenhuma conotação de crítica, de forma alguma. Aqueles que são materialistas, que não creem em nada além do próprio corpo físico, muito que bem, nós não estamos aqui para criticar ninguém, mas nós somos espiritualistas e acreditamos em algo além do material. Então, para o materialista, a morte é algo, morreu o corpo, o espírito, eles não acreditam, não tem mais nada. Mas para nós não é. Então, nós precisamos entender o processo da desencarnação como algo que envolve a questão espiritual e não unicamente material. E aí São Luís continua dizendo, o materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas, ele não percebe, ele não compreende isso aí. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quando o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Existem inúmeros relatos que nos são trazidos, como eu comentei, André Luiz, por exemplo, que tem várias obras, eu vou citar 2, pelo menos, no final, ele fala de vários casos durante esse período, que vai próximo à desencarnação. Então, tem todo um trabalho espiritual sendo feito que necessita ser considerado e respeitado. Por isso que São Luís diz que não se deve abreviar nem 1 minuto sequer. E continuamos aqui com o Consolador. Emmanuel traz esclarecimentos maravilhosos na questão 106 do Consolador. Foi perguntado a Emmanuel se a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável. Então, será que no caso de moléstia incurável não podemos praticar a eutanásia? E vejam o que Emmanuel nos diz. O homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja, nem nas questões de piedade, porque está tendo uma dor e um sofrimento grande. Nem nesses casos a recomendação, o plano espiritual recomenda que se faça isso. Continua Emmanuel dizendo, a agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma. Nós desconhecemos o porquê daquele momento, o porquê da agonia, por que aquele espírito está passando por aquilo. Nós não temos a possibilidade de compreender esses fatos ainda. Então, isso é precioso muitas vezes para a alma. E a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições, ou melhor, das imperfeições do espírito da vida imortal. Continua Emmanuel, além do mais, os desígnios divinos são insondáveis, e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. A medicina, por mais que avance, ela não tem a possibilidade de compreender esses fatos, apenas a medicina espiritual. Por isso que nós comentamos a respeito da AME, vamos reforçar aqui, a AME é a Associação Médico Espírita, ela tem a AME Brasil, tem a AME em todos os estados, e são médicos que se debruçam a compreender e estudar essas questões. E aí eles conseguem, como eles estudam a questão espiritual e a questão material, trazer maiores fundamentos para essas questões, em especial essa questão que nós tratamos hoje.
E, inclusive, existe um trabalho enorme para que as universidades de medicina, as faculdades de medicina, introduzam uma cadeira de ensinamento também espiritual. E digo mais, existem muitas universidades fora do Brasil que já têm essa cadeira. E no Brasil, algumas também já têm, o que é muito bom para que os médicos consigam compreender também as questões espirituais. Continuando aqui, na questão 155, Kardec pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? Isso lá naquele capítulo que eu já citei, no Passamento, está bem descrito, mas no Livro dos Espíritos também foi respondido. E os Espíritos dizem que, rompidos os laços que a retinham, ela se desprende. Então, o processo de desencarnação, ele, via de regra, ele é muito simples. Rompidos esses laços que eu falei, o espírito obtém a liberdade. Claro que cada caso é um caso diferente, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas aqui eu só trouxe para que nós compreendamos como se dá essa separação da alma e do corpo. E aí, na 156, Kardec pergunta: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? E isso aqui é importante para que a gente depois vai entender num outro conceito, que é a distanásia, que é o prolongamento excessivo do processo de morte biológica. Então, vejam aqui que Kardec se preocupou com essa questão, perguntando se é possível que o espírito, antes até de encerrar-se o processo biológico orgânico, já se desprender. Então, veja o que os espíritos responderam, que na agonia a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Então é possível. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo, entretanto ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular as veias, nas veias, ou melhor, o sangue, para o que não necessita da alma. Então, há esta possibilidade, essa questão que Kardec trouxe, os espíritos responderam que existem casos, só que a medicina humana não vai ter como saber, hoje não tem como saber se naquele corpo que está ali, a alma ainda está ou se ela já se desprendeu totalmente. Em alguns casos, há essa possibilidade. É uma questão para a gente tratar também em outros momentos. E aqui eu vou trazer agora, basicamente, essa questão que nos suscitou a palestra da noite de hoje, ou a exposição da noite de hoje, que são esses conceitos. Primeiro, o que é a eutanásia? E a eutanásia é o ato intencional de proporcionar a alguém uma morte indolor, para aliviar o sofrimento causado por uma doença incurável ou dolorosa. Então, é provocar a morte biológica, antecipar a morte biológica ou morte física. Isso é a eutanásia. E ela pode ser de várias formas. Ela pode ser, por exemplo, voluntária. O próprio espírito encarnado que está ali, ele deseja provocar, porque ele considera que está sofrendo demais. Então, ele quer a eutanásia. E ele provoca. Tem várias formas, ele pode injetar. Tem países, por exemplo, que aceitam a eutanásia, que permitem, e existe até uma coisa muito reprovável, que é o turismo da morte, nessas nações que permitem, onde as pessoas vão para lá para morrer. Então, vejam que situação. O país delas não permite a eutanásia e elas vão para lá. Então, elas próprias provocam a morte. Ou o próprio médico vai provocar, às vezes com o desconhecimento da pessoa. Então, é a eutanásia involuntária. E isso a gente também, às vezes, já testemunhou, já ouviu falar. Ou ainda a eutanásia em que acontece, mas a pessoa é contra, totalmente contra.
Então, ela pode desconhecer e ela pode ser contra, mas ela está numa condição onde não tem mais, as suas faculdades não estão de acordo, e um terceiro provoca a eutanásia. Então, essas três condições, voluntária, involuntária e essa terceira. Quais são os argumentos dos que defendem a eutanásia? Veja, tem muita gente que defende, e é importante nós percebermos quais são esses argumentos. Um primeiro é o alívio do sofrimento. A pessoa realmente deseja abreviar o seu sofrimento, ou alguém deseja abreviar o sofrimento de um terceiro. Ou ainda a incurabilidade da doença. É uma doença incurável. Portanto, vamos fazer a eutanásia, não vai se curar. E para essa questão da incurabilidade da doença, nós percebemos que é um argumento muito frágil, extremamente frágil, porque uma doença que em alguns momentos pode ser incurável, num outro ela já é curável. Podemos falar, por exemplo, só a título de exemplo, na tuberculose, na sífilis, que matava quantidade de pessoas há alguns anos atrás, e hoje é uma doença totalmente curável, e tantas outras. Então, a incurabilidade, ser uma doença incurável, é muito relativo. A medicina avança muito rápido, e esse não é um argumento forte. Um outro argumento que também não é forte é a inevitabilidade da morte. Claro que nós sabemos que a morte é inevitável, mas nem por isso nós vamos fazer pouco caso da vida, da existência corporal. Como foi colocado aqui, nós temos obrigação de zelar pelo nosso corpo e fazer todos os esforços para manter a existência e a vida. Então, esse também é um argumento muito frágil. A autonomia do paciente, que é aquele argumento que diz que o paciente tem o poder, a vida é dele, ele faz com ela o que bem entende. E nós vimos lá que não, que a vida, na resposta dos espíritos, a vida ela é indisponível, ela é um dom concedido por Deus, e só a Deus cabe tirar a vida. Então, é um outro argumento extremamente frágil, a autonomia do paciente, até porque, em muitos casos, o paciente já não tem discernimento do que está acontecendo. Então, ele passa por uma situação tão séria que ele já não percebe mais o que está ocorrendo. Portanto, ele não tem essa autonomia. Direito à morte digna, alguns dizem. Também não é um argumento forte, porque hoje nós sabemos que a medicina possibilita uma existência, mesmo em doenças terminais, digna, sem dor, sem sofrimento. Portanto, não é um argumento forte a esse que alguns trazem. E as razões socioeconômicas, que é um outro argumento que alguns trazem, dizendo que está dando prejuízo para o Estado, para os familiares, para a sociedade. Vejam que esses dois argumentos, alívio de sofrimento e razões socioeconômicas, na verdade, são os que mais, às vezes, se sobrepõem. E são lamentáveis esses argumentos, porque pensar em questões econômicas no momento em que alguém está à beira de retornar, de desencarnar, realmente é lamentável. E também a questão do sofrimento não é um argumento forte. Vamos falar agora da distanásia. Nós falamos ali de antecipar a morte. A distanásia também não deve ser feita. A distanásia é a prática pela qual se prolonga, através de meios artificiais e desproporcionais, a vida de um enfermo incurável. Então, é aquela situação, hoje a medicina, ela avança muito, nós já comentamos isso. E a distanásia é aquela situação onde nós vamos tentar prolongar de forma excessiva. Então, é prolongar a morte. E isso também não é recomendável. Na verdade, em vez de prolongar a vida, ela promove a distanásia, o prolongamento do processo de morrer. Ou seja, tanto aquele espírito que está ali, que já está no momento de retornar para a pátria espiritual, quanto todos aqueles ficam segurando ele. Nós sabemos nas obras espíritas, André Luiz traz vários casos, que às vezes a própria família segura ele, não quer que ele retorne.
E aqui também, às vezes, por conta da medicina, nós podemos também fazer isso. Pode-se prolongar o processo de morte, submetendo o paciente ou aquele espírito a sofrimentos desnecessários. Então, são sofrimentos que não precisam ocorrer. Portanto, a própria distanásia também tem que ser refletida. Isso aqui são colocações feitas pela AME, que está naquela obra que eu comentei com vocês, que é o Conectando Ciência, Saúde Espiritual, da AME do Rio Grande do Sul. Portanto, é uma visão dos médicos espíritas, da AME Espírita, ou melhor, da Associação Médico Espírita. E continua ainda nos dizendo que o paciente deverá continuar recebendo todas as medidas de conforto básico, alimentação, hidratação e controle de dor. Então, isso não é prolongar a vida, ou seja, dar uma morte digna não é prolongar. Nós falamos aqui na distanásia de uma situação que é prolongar aquela angústia em que se encontra. E, por fim, nós viemos falar agora da ortotanásia, que é, como nós poderíamos dizer, segundo a Associação Médico Espírita do Brasil, nós vamos ver mais adiante um depoimento ou uma carta deles que foi endereçada em um congresso de 2005, onde eles reconhecem a ortotanásia como um procedimento talvez mais adequado. A ortotanásia é o termo utilizado pelos médicos para definir a morte natural. É a morte, digamos assim, no momento correto, sem interferência da ciência, permitindo ao paciente morte digna sem sofrimento, deixando a evolução e percurso da doença. Chega no momento em que não há mais possibilidade de prolongar a existência física. E aí se permite que aquela pessoa vá ter uma morte natural, uma morte normal. Vejam que isso não é eutanásia, fique muito claro. A AME Brasil se pronuncia a esse respeito. Ela nada tem a ver com eutanásia ou acelerar a morte. Ao contrário, a ortotanásia é o respeito pela morte digna, no seu momento certo, evitando tanto a eutanásia como a distanásia. Então, nem antecipa, nem prolonga a angústia. É permitir que isso aconteça no momento adequado. Vamos ver o que a Carla tem aqui para nos acrescentar. O que acontece com o espírito quando é tirada a sua vida brutalmente? Assassinato. Carla Guimarães. Realmente, Carla, o procedimento da eutanásia é semelhante a esse que você está dizendo, com toda certeza. Você tira no assassinato ou em outros tipos de desligamento, acontece fato semelhante. A eutanásia é esse fato, você abruptamente, o espírito não está preparado ainda e é feito o desligamento. E eu vou contar um caso mais adiante a respeito disso, que é narrado por André Luiz. Continuando ainda, o foco está, no caso da ortotanásia, o foco está em não serem utilizadas medidas desnecessárias. O objetivo da ortotanásia é não fazer qualquer tipo de procedimento desnecessário, que vise apenas impedir a morte, a todo custo e por todos os meios, sem outro objetivo que não seja prolongar a vida. Percebamos, pessoal, que a medicina hoje ela avança tanto que é possível você manter, com a morte cerebral já declarada, o batimento cardíaco. E isso, às vezes, acontece na medicina hoje, até em questão da doação de órgãos, que é outro assunto também. Então, a medicina pode fazer isso. Nós estamos falando que a ortotanásia não aprova esse tipo de procedimento de manter um corpo ali vegetando numa situação em que a morte cerebral já está declarada. Nós vamos falar sobre morte cerebral mais adiante. Poxa vida, o tempo já avançou, gente. Vou ter que correr. Mas, então, a ortotanásia ela diz que você não vai usar esse tipo de procedimento. Continuando aqui.
O que é a morte cerebral? Como é identificada? É seguro o diagnóstico? Morte encefálica é a definição legal de morte. É a completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro. Isso significa que, como resultado de severa agressão ou ferimento grave, ao cérebro, o sangue que vem do corpo e supre o cérebro é bloqueado e o cérebro morre. Então, não há oxigenação do cérebro e ele morre. No momento que ele morreu, não há hoje o protocolo, eu estive vendo na internet, o protocolo para diagnosticar a morte cerebral, ele é muito rigoroso. E nós tendo médicos aqui, principalmente neurologistas da nossa live, eles podem confirmar esse fato. É um protocolo rígido, não é apenas um médico. Então, é seguro, dentro do que se diz, a questão de a morte encefálica. E aqui eu vou trazer um texto que é do Richard Simonetti, que é da obra Para Ler e Refletir, capítulo 16. Lá ele fala da doação de órgãos, que não é o nosso objetivo, mas eu achei importante porque ele está falando sobre a morte cerebral. E aqui ele pergunta, sendo indispensável retirar o órgão ainda vivo a fim de viabilizar o transplante, os médicos adotaram o conceito de morte cerebral. Pergunta feita a Richard. O paciente é considerado morto, embora o coração ainda esteja batendo. Isso não é eutanásia? Então perguntaram para Richard se não é. Não se trata de eutanásia, a própria morte cerebral? E ele diz que não, que a sede da vida é o cérebro. O coração é mero motor que faz circular o sangue. Então o coração só faz circular o sangue. Se o cérebro zerou, o paciente está morto, nos conta Richard. Portanto, é totalmente diferente o diagnóstico de morte cerebral da eutanásia. Vou ler rapidamente esse texto, que está naquele livro que eu já citei, da AME Rio Grande do Sul, onde eles dizem que não devemos considerar a questão apenas do ponto de vista material e orgânico, mas, sobretudo, sob a ótica espiritual. Já comentamos isso. A morte não deve ser analisada apenas do ponto de vista corporal, não é apenas um corpo, e sim como um processo que só é efetivado quando forem desatados todos os laços fluídicos que unem o espírito ao corpo. Extremamente importante esse apontamento da AME Rio Grande do Sul, da pessoa que fez essa matéria, um médico que fez essa matéria. Os laços fluídicos, eles são todos desatados no momento da desencarnação. Portanto, tem que ser observada essa questão. Por isso que a eutanásia, em qualquer aspecto, ela deve ser condenada sempre, principalmente por nós espiritualistas. Continuando, essa obra, Obreiros da Vida Eterna, fica a sugestão para a leitura do André Luiz. Tem o capítulo 18, que é desprendimento difícil. Rapidamente eu vou contar para vocês o que acontece. Existe toda a equipe espiritual fazendo o desprendimento, esse desprendimento que nós narramos anteriormente, que é esse desligamento que é feito com tanto carinho pelo plano espiritual responsável no momento da morte orgânica. Então eles vão lá e eles desatam um por um desses laços fluídicos que ligam perispírito, corpo etérico e corpo físico. Eles fazem esse trabalho de forma amorosa. Então, nesse capítulo, eles narram, André Luiz narra, um processo que eles estão trabalhando com um espírito que está desencarnando. E estão lá fazendo. Só que o médico percebe que ele está agonizante, e o médico, naquele momento que ele não aguenta ver a dor, aquele cara falando coisas que não tem nada a ver, o que o médico faz? Ele vai e aplica uma injeção para abreviar aqueles instantes. Não tem mais retorno. E aí André Luiz narra que a equipe espiritual ela corre para tentar fazer o desligamento antes da hora e não consegue. E, portanto, se não me engano, Joaquim, que é o mentor que está junto da equipe, que está trabalhando e que é o responsável por todo aquele trabalho,
ele conta, André Luiz, que como houve um desligamento abrupto antes da hora, todo o trabalho feito ficou comprometido e que provavelmente eles vão ter que levar, coisa que eles estariam encerrando em poucos minutos, acaba se prolongando por dias. E depois André Luiz confirma que dá mais de 20 horas de trabalho com aquele espírito para desligar ele, por conta da injeção que foi dada. E lá eles explicam, eu não tenho tempo até para trazer essa explicação para vocês, sugiro a leitura. Muito interessante. E ainda André Luiz aponta que depois esse espírito, por conta desse fato, ele precisa passar por um trabalho que vai ser feito numa colônia espiritual para que ele possa superar tudo que ele passa apenas por ter sido antecipado em alguns minutos o seu desenlace. Esse outro livro também, que é Sexo e Destino, conta uma outra situação onde houve um traumatismo craniano, no capítulo 14, e aí se espera. O plano espiritual roga a Deus que esse espírito fique por algum tempo ainda encarnado, para que eles possam trabalhar todo o processo de desligamento. E, nesse caso, conseguem fazer o desligamento. E esse espírito acaba com morte cerebral, ele fica coisa de dias até que eles consigam fazer todo o desligamento, porque no caso de mortes violentas, às vezes mortes em acidentes, é complicado às vezes o desligamento, então eles aguardam um pouco mais até que realmente ocorra a morte, que é a questão da própria ortotanásia, que eu comentei antes. Aguardar, porque nós não sabemos o que está acontecendo, o que está se passando no plano espiritual. E o que vem a ser, então, morrer com dignidade, o que a ortotanásia propõe? Essas sugestões são trazidas pela Associação Médico Espírita, AME, do Rio Grande do Sul. Boa noite, Edson. A Camila Fernandes Suji. No caso de se manter a vida artificialmente através de aparelhos para doação de órgãos, tem o mesmo entendimento, Tem o mesmo entendimento da distanásia, eu tenho a impressão que era o que ela queria escrever ali. Manter a vida artificialmente, isso, distanásia. Veja, a doação de órgãos, ela é uma situação. Nós não vamos agora, né, entrar propriamente nisso. Em outro momento a gente vai poder explicar muito bem. Mas ela é, para o espírito que doa e para a família, ela é algo positivo. Eu não vejo como sendo você prolongar em excesso alguns instantes, pelo estudo que eu fiz, alguns instantes que você prolongue essa existência em máquinas para que seja retirado o órgão. É diferente da distanásia naquela condição onde você não tem mais o que fazer e você fica tentando deixar aquele espírito. Às vezes o espírito nem está mais ali, né? É o corpo que está ali e você está com atitudes da medicina, com várias outras situações, você prolongando aquele momento. Não é a mesma situação, mas isso aí nós vamos ter que tratar num outro momento. O que é morrer dignamente? Então, morrer sem dor, através de uma medicação, sem sofrimento e na hora certa, o que vem a ser a ortotanásia. Morrer na presença de uma pessoa de estima, familiar ou amigo, é muito importante, às vezes, quando não há mais possibilidade, a pessoa pede, eu quero ir para minha casa. Isso é importante, ela está rodeada daqueles entes queridos, daqueles que lhe amam realmente. Então, isso é importante, estar próximo a um familiar, a um amigo, morrer onde queira morrer, no local que a pessoa deseja, como a gente já colocou na família, por exemplo. Ter um apoio psicológico ou religioso, isso é muito importante. Se for religioso, religioso, se não, psicológico, tanto para familiares quanto para aquela pessoa. Não ser abandonado em hipótese alguma, isso tudo é morrer com dignidade.
participar tanto quanto possível das decisões e dos cuidados. Então, é extremamente importante a participação do envolvido. Pessoal, esse assunto é muito, muito instigante, interessante. Eu acabei me estendendo, talvez mais do que deveria. Gostaria apenas de ler rapidamente a carta que foi feita pela AME Brasil num congresso em São Paulo em 2005, que eles falam em relação à eutanásia, distanásia e à morte natural. E vejam a posição da AME Brasil, Associação Médico Espírita do Brasil. Item 1 dessa carta. Contrariamente a qualquer meio intencional que antecipe a morte natural do ser humano. Então, é totalmente contra a eutanásia, seja pela eutanásia ativa ou passiva ou pelo suicídio assistido. Então, a AME Brasil é totalmente contra. Contrariamente à distanásia, por entendermos tratar-se de um prolongamento inútil da vida, por uma obstinação terapêutica ou diagnóstica, através de meios artificiais que não trazem benefícios imediatos ao paciente. Então, também a AME Brasil é contra a distanásia. Favoravelmente à ocorrência da morte natural, a que se dá ao tempo certo. Compete-nos respeitar a autonomia do paciente, suas crenças, medos e desejos e esperanças. Então, a AME Brasil, através dessa carta, ela se posicionou totalmente contrário a antecipar e a prolongar artificialmente a existência. Importância dos cuidados paliativos, Rogéria Fadel Ribas, importantíssimos, justamente o que nós comentamos aqui, da dignidade a esse momento. Então, a pessoa, ela tem, os cuidados paliativos são no sentido de abreviar a dor, e hoje a medicina tem inúmeras formas de fazer isso. Lembro ainda que a eutanásia penalmente ela é proibida no nosso país, não se admite a eutanásia, e o Código de Éticas Médico também veda em hipótese alguma a medicina, o Código de Ética dos Médicos, qualquer tipo de procedimento para abreviar e também para prolongar. Como se enquadra a situação das pessoas que enfrentam a cadeira elétrica ou de injeção letal, que é utilizado em vários estados nos Estados Unidos? Meus queridos, na verdade, a pena de morte é um assassinato. Sob a lei divina, é um assassinato admitido pelo Estado. No Brasil, felizmente, o Brasil não admite a pena de morte. É uma questão polêmica que a gente não vai trazer o tema agora para a nossa discussão, tá certo? Seria uma outra questão, a própria pena de morte. Mas, sem dúvida, pelo que nós vimos aqui, para aquele espírito, a questão espiritual, ela não é analisada quando se injeta. Então, aquele espírito vai ter várias dificuldades no desligamento. Mas lembremos sempre que o plano espiritual está atuante. Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e justiça, ele delega que espíritos auxiliem sempre no processo de desencarnação, em todo o processo de desencarnação. E nesses mais violentos, que é o caso da pena de morte, existe uma equipe espiritual ali, atuando. Agora, como que vai se dar, realmente para um outro assunto. Sérgio, por favor, fique à vontade, porque eu já me estendi mais do que a conta aqui. É porque o tema estava muito bom, meu querido. É porque o tema foi realmente muito bom. De fato, são 21 horas e 10 minutos, acabou de virar agora. Mas, Edson, muito obrigado. Parabéns pela palestra, que foi ótima, foi transformadora. Nós temos aqui o comentário
da Cleusa, falando que o assunto é importante, delicado, tratado com bastante cuidado pelo Edson. Pena que foi pouco tempo. Eu sabia que isso ia acontecer, né? Aqui a manifestação da nossa presidente. Gratidão, Edson. Um grande abraço, né? Bom, meus queridos, infelizmente a hora se faz adiantada. Eu vou só tecer um rápido comentário em relação aquelas pequenas dúvidas sobre doação de órgãos, etc, etc. Vai ser muito bom numa outra oportunidade que nosso irmão Edson nos traga o tema, à luz da doutrina espírita, para que nós possamos compreender melhor como é que ocorre esse processo. Nós contamos com isso oportunamente, meu amigo. Mas, apenas para satisfazer a dúvida daqueles que trouxeram as suas incertezas, não devemos nunca esquecer que Deus, Criador, Pai de justiça, amor e bondade, nosso Mestre Jesus, jamais vão deixar desamparado alguém que, num ato de doação, resolveu doar os seus órgãos, né? Então, eu sei que todos temem, não, mas eu vou doar meus órgãos, mas eu vou sofrer, mas eu vou ter dificuldade no desenlace. Acalmem seu coração, porque a justiça divina sempre virá em socorro daqueles que se propõem a fazer o bem. Não é isso, meu querido Edson? Olha, sem nenhuma dúvida, pense que ato de desprendimento e de amor, que é um ato de doar um órgão para um outro que necessita. Então, eu não tenho nenhuma dúvida, Sérgio, quanto a isso. Já li alguma coisa a respeito desse tema, e na doação de órgãos, sem nenhuma sombra de dúvida, a misericórdia e a bondade e a justiça divina vai estar presente, o atendimento a esse espírito vai ser muito grande, e eu acho que isso aí traz para ele muitos ganhos e jamais perdas. Eu jamais poderia entender como perda um ato de desprendimento e de amor como o ato de você doar um órgão, você ou os próprios familiares. Então, essa é a minha opinião, mas depende realmente de muito estudo, mas eu concordo com você, Sérgio. Estamos em sintonia, graças a Deus, né, meu querido? Para fechar os comentários da noite, não poderia deixar de trazer o comentário da Suzy, né? Gratidão, Edson, obrigado pela indicação da bibliografia vasta. Que bom que você trouxe os conceitos da AME para a palestra. Muito bom, né, meu querido? Bom, meus amados, por mim, a gente ficaria aqui falando sobre o tema até amanhã, né? Mas, enfim, encerrando a noite de hoje, vamos então, muito rapidamente, mas com os nossos corações cheios de gratidão, de fé, de esperança, por essa oportunidade de entendimento, de conhecimento que nos foi trazido nessa noite. Vamos encerrar então os trabalhos da noite com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E que assim seja, com a graça de Deus, com a graça de Jesus. Meus queridos amados, um beijo no coração. Deus abençoe a todos. Meu querido Edson, Deus abençoe. Fiquem no conforto, fiquem na segurança de seus lares.